Você sabia que a história da Copa do Mundo é muito mais estranha do que parece? Quando pensamos no Mundial, lembramos de gols históricos, craques lendários e finais inesquecíveis. Mas por trás do maior torneio de futebol do planeta, existem histórias tão absurdas que parecem até invenção. De troféu roubado, cachorro-herói a suborno. Hoje, você vai conhecer 10 fatos inacreditáveis sobre a Copa do Mundo. E já aviso, o primeiro lugar pode mudar completamente a forma como você enxerga a história do torneio. Vamos lá? 10. O maior público da história da final de uma Copa passou de 170 mil pessoas. Hoje, os maiores estádios do mundo recebem algo entre 70 e 100 mil torcedores, mas a final da Copa de 1950 ignorou completamente qualquer padrão moderno. Brasil e Uruguai decidiram o título no Maracanã, diante de um público oficial de 173.850 pagantes. Muitos historiadores acreditam que o número real foi ainda maior, já que os controles de acesso da época eram muito menos rigorosos. Algumas estimativas chegam a 200 mil pessoas. Até hoje, nenhuma partida de final de Copa chegou perto deste recorde. Para você ter ideia do tamanho deste número, o mais próximo que a história chegou foi em 1986, com 114 mil pessoas em um único jogo. Depois disso, nenhuma final da Copa passou dos 100 mil. Isso mostra como a final de 1950 foi um fenômeno isolado, um recorde que o futebol moderno nunca conseguiu repetir. Mesmo com estádios modernos menores que o Maracanã de 1950, a paixão pelo futebol só fez aumentar. Mas justamente por causa do tamanho dos estádios hoje, esse recorde em uma única partida na final de 1950 é, e provavelmente será para sempre, praticamente impossível de ser quebrado. 9. A final da primeira Copa foi disputada com duas bolas diferentes. Hoje, a FIFA escolhe uma bola oficial e ela é usada em todos os jogos do torneio. Mas em 1930, a situação era bem diferente. Na decisão entre Uruguai e Argentina, as duas seleções entraram em conflito porque cada uma queria utilizar sua própria bola. Os argentinos insistiam na bola que haviam trazido, enquanto os uruguaios queriam a do país anfitrião. Como ninguém chegava a um acordo, a FIFA tomou uma decisão inusitada. O primeiro tempo seria jogado com a bola argentina, o segundo tempo com a bola uruguaia. A final da primeira Copa do Mundo da história literalmente teve duas bolas oficiais. E pasme, a Argentina venceu o primeiro tempo por 2-1 com sua bola. E o Uruguai virou no segundo tempo com a sua, vencendo por 4-2. Placebo? Coincidência? Ou os times realmente jogavam melhor com suas próprias bolas por estarem mais acostumados? A verdade é que nunca saberemos. 8. Jogadores já disputaram Copas do Mundo defendendo países diferentes. Hoje isso parece impossível. As regras da FIFA são rígidas e trocar de seleção depois de disputar uma Copa do Mundo é completamente proibido. Mas ao longo da história, vários jogadores conseguiram defender seleções diferentes em Copas do Mundo. Um dos casos mais curiosos foi o de Robert Prosinecki. Ele disputou mundiais pela Iugoslávia em 1990 e pela Croácia em 1998, tornando-se o primeiro jogador a marcar gols em Copas por duas seleções diferentes. Mas existe um caso ainda mais impressionante. Luiz Monte disputou a final da Copa de 1930 pela Argentina. 4 anos depois, em 1934, ele já estava na Itália, naturalizado. Disputou outra final, desta vez pela Squadra Azzurra, e se sagrou campeão. Até hoje, Luiz Monte continua sendo o único jogador da história a chegar em duas finais de Copas do Mundo, defendendo dois países diferentes. 7. Os cartões vermelhos demoraram décadas para existir. Muita gente acha que cartões sempre fizeram parte do futebol, mas isso não é verdade. A primeira Copa do Mundo aconteceu em 1930. Os cartões amarelo e vermelho só foram introduzidos 40 anos depois, na Copa de 1970. A inspiração veio de um semáforo. O árbitro inglês Ken Aston, após o caos da partida entre Inglaterra e Argentina, em 1966,
percebeu que a comunicação verbal com jogadores de diferentes idiomas era um caos. Parou no trânsito em Londres, olhou para o semáforo e teve a ideia: amarelo para atenção, vermelho para pare. Antes disso, os árbitros simplesmente expulsavam os jogadores verbalmente. O primeiro expulso da história das Copas foi o peruano Plácido Galindo, em 1930, contra a Romênia, uma expulsão comunicada oralmente. O primeiro cartão oficial de uma Copa do Mundo só foi mostrado em 1974, para o chileno Carlos Caselli por uma falta dura no alemão Berry Wutz. E o recorde mais curioso veio em 1986. O uruguaio José Batista recebeu cartão vermelho após 56 segundos de jogo contra a Escócia. Até hoje, a expulsão mais rápida da história dos mundiais. Ele ainda segue sendo recordista. Ninguém foi expulso mais rápido em toda a história das Copas, que já faz quase um século. Meu Deus, o que ele fez? Você deve estar se perguntando. Eu respondo: uma entrada criminosa por trás, com os 2 pés no ar, contra o escocês Gordon Strachan. O árbitro francês Joachim não hesitou. Cartão vermelho direto. A instrução do técnico uruguaio era parar a Escócia no começo. Deixando o Uruguai com um jogador a menos e uma derrota por 1-0 após sua expulsão, Batista levou a ordem ao pé da letra e para a história. 6. Uma vaga para a Copa do Mundo já foi decidida por um menino de 14 anos. Nas eliminatórias para a Copa de 1954, Espanha e Turquia terminaram o play-off empatadas em 2-2 no placar agregado. Naquela época, não existiam os critérios modernos de desempate: saldo de gols, gols fora de casa, prorrogação ou pênaltis. A classificação precisou ser definida por sorteio. O palco foi o Estádio Olímpico de Roma, e quem tirou o papel vencedor da urna? Luigi Franco Gemma, um garoto italiano de apenas 14 anos, filho de um funcionário do estádio. Ele foi escolhido justamente por ser uma mão inocente, alguém sem qualquer ligação com as seleções envolvidas. Com os olhos vendados, em frente a uma plateia lotada, ele tirou o nome da Turquia. A Espanha ficou em casa, e o garoto virou amuleto da seleção turca, viajando com a delegação para a Suíça. E se você acha que isso é absurdo, a história se repete anos depois, para a Copa de 1962. Marrocos e Tunísia também terminaram o play-off empatados. Foram 3 jogos. Cada um venceu em casa por 2-1 e o terceiro em campo neutro terminou em 1-1 na prorrogação. Sem pênaltis, eles só foram introduzidos em 1970, a FIFA apelou para o sorteio novamente. 2 papéis com os nomes dos países foram colocados em uma urna. O papel sorriu para Marrocos, que avançou para enfrentar a Espanha nas eliminatórias. Há quem diga que também foi um menino de 14 anos com olhos vendados, mas nessa, infelizmente, não há mais informações oficiais registradas de quem fez o sorteio. 2 vagas para a Copa definidas por sorteios. Só isso já mostra como o futebol não era tão criativo. 5. A taça Jules Rimet atravessou o oceano e já sobreviveu à guerra. A primeira taça da Copa teve uma trajetória digna de filme. Em 1930, o próprio Jules Rimet, presidente da FIFA e idealizador do torneio, embarcou rumo ao Uruguai levando o troféu na mala pessoalmente. Ele simplesmente não confiava no transporte marítimo ou em entregar a taça a terceiros. Então colocou o troféu dentro de sua própria bagagem e cruzou o Atlântico com ela. Mas o momento mais dramático viria anos depois. Durante a Segunda Guerra Mundial, o dirigente italiano Ottorino Barassi, vice-presidente da FIFA, temia que a taça que estava guardada em um banco em Roma fosse confiscada pelos nazistas. Então tomou uma decisão improvável. Retirou o troféu do cofre bancário, levou para casa e o escondeu dentro de uma caixa de sapatos debaixo de sua cama. E foi ali que a taça passou boa parte da guerra, literalmente aos pés do dirigente italiano, enquanto o mundo desabava ao redor. Quando o conflito terminou, a taça estava intacta, pronta para ser entregue ao próximo campeão. 4. O Brasil quase tentou evitar que a Argentina aplicasse uma goleada no Peru em 1978. A Copa de 1978, na Argentina, continua cercada por polêmicas até hoje.
o contexto da ditadura militar, a suspeita de favorecimento à seleção local, o clima hostil, tudo isso já entra para a história. Mas uma das histórias mais curiosas envolve o jogo decisivo entre Argentina e Peru. Os argentinos precisavam vencer por pelo menos 4 gols de diferença para passar o Brasil e chegar à final, e venceram por 6-0, um resultado que até hoje é olhado com desconfiança. O que pouca gente sabe é que nos bastidores, a própria delegação brasileira cogitou uma ação ousada, oferecer dinheiro aos jogadores do Peru para que eles jogassem com mais intensidade e evitassem uma goleada. A CBD, atual CBF, discutiu seriamente a possibilidade de pagar uma bonificação aos peruanos para que eles resistissem à pressão argentina. A ideia, porém, nunca avançou. O chefe da delegação, André Richer, foi contra, defendendo a ética olímpica. Além disso, alegou-se que não haveria tempo hábil para colocar o plano em prática. O meia peruano Germán Legia confirmou anos depois em entrevista que a oferta foi feita e recusada pelos jogadores peruanos, que preferiram manter a dignidade, ou quem sabe, tinham outros compromissos. A Argentina venceu por 6-0, foi a final, venceu a Holanda e ficou com o título. O Brasil voltou para casa com a sensação de que algo não estava certo. E essa história de bastidor virou mais um capítulo obscuro daquela Copa. Te faz pensar o que mais ocorre por detrás das cortinas, não faz? 3. Um cachorro resolveu um caso que a polícia não conseguia solucionar. Lembra das aventuras que a primeira taça da Copa já teve? Pois bem, aqui estão mais duas e suas últimas. Em 20 de março de 1966, poucos meses antes da Copa da Inglaterra, a taça Jules Rimet foi roubada durante uma exposição em Londres. A polícia procurou por dias, seguiu pistas, investigou suspeitos, nada, nenhuma pista, nenhum suspeito. Até que algo inesperado aconteceu. Em 27 de março do mesmo ano, Pickles, um cachorro da raça Collie, estava passeando com seu dono, David Corbett, em um bairro de Londres, quando encontrou um pacote suspeito embrulhado em jornal, escondido sob uma cerca de jardim. O dono, curioso, abriu o pacote. Dentro dele estava a taça Jules Rimet. Pickles virou celebridade nacional, participou de programas de televisão, ganhou uma recompensa e virou um dos heróis mais improváveis da história do futebol. Sua fama, porém, durou pouco. Ele morreu um ano depois, em 1967, em um acidente doméstico. Mesmo assim, seu nome entrou para a história. Mas a história da taça ainda teria outro capítulo. Em 19 de dezembro de 1983, a mesma taça, que já havia sido recuperada por Pickles, foi roubada novamente, desta vez no Brasil, que havia ganhado o direito de ficar em definitivo com ela após ter sido o primeiro tricampeão mundial em 1970. A taça estava em exibição na sede da CBF, no Rio de Janeiro, e foi levada por 2 ladrões após renderem um vigia noturno. A polícia investigou, prendeu suspeitos, mas a taça nunca mais foi encontrada. Acredita-se que ela tenha sido derretida por um ourives argentino e vendida como ouro. Até hoje, o paradeiro da primeira taça Jules Rimet é um mistério. A FIFA presenteou a CBF com uma réplica da taça no ano seguinte. 53 anos de existência, várias histórias, destruída por pura ganância. 2. A desgraça de Gijón mudou as regras da Copa para sempre. Na Copa de 1982, na Espanha, Argélia, Alemanha Ocidental e Áustria disputavam vaga na fase seguinte. A Argélia já havia encerrado sua participação, e com bons resultados. Na primeira rodada, surpreendeu o mundo ao vencer a Alemanha Ocidental por 2-1. Na última rodada, Alemanha e Áustria entraram em campo sabendo exatamente o que precisavam para avançar. Se a Alemanha vencesse por 1-0, ambas as seleções europeias se classificariam, eliminando a Argélia, que tinha 3 pontos, assim como elas, no saldo de gols. A Alemanha marcou aos 10 minutos, e então algo estranho aconteceu. Praticamente ninguém mais atacou. Os jogadores passaram os 80 minutos restantes trocando passes no meio de campo, sem qualquer tentativa de gol. O público, enfurecido, vaiou e chamou a partida de vergonha. O nome Desgraça de Gijón, em referência à cidade onde o jogo aconteceu, tornou-se sinônimo de manipulação tácita.
A Argélia foi eliminada. A revolta foi mundial. A FIFA, pressionada, tomou uma decisão histórica. A partir da Copa de 1986, os jogos da última rodada da fase de grupos passaram a ser disputados simultaneamente. Foi o único jeito de evitar que times jogassem sabendo o resultado dos adversários. Anos depois, jogadores alemães admitiram que o combinado foi discutido no vestiário antes da partida, mas como não houve prova na época, ninguém foi punido. Você, que hoje está tendo que assistir a 2 jogos ao mesmo tempo na TV, deve isso à desgraça em Gijón. 1. Pense no Mundial. Nas cores, nos hinos, nas celebrações. Agora imagine que nada disso existisse. Hoje, ele é o maior evento esportivo do planeta, um torneio que paralisa o mundo a cada 4 anos e gera bilhões em receita, que mobiliza governos e apaixona multidões. Mas houve uma época em que sua criação parecia impossível. Quando Jules Rimet propôs um campeonato mundial organizado pela FIFA, encontrou forte resistência. Muitas federações europeias eram contra. Diversos dirigentes acreditavam que o futebol olímpico já era o suficiente e que um torneio mundial seria inviável financeiramente. A ideia enfrentou anos de oposição. A Primeira Guerra Mundial adiou qualquer plano. Depois da guerra, Rimet persistiu, mas a resistência continuava. A Suécia, a Espanha, a Itália e outros países europeus se recusaram a apoiar o projeto. Muitos achavam que seria um fracasso. E mesmo depois da aprovação, o problema continuou. Várias seleções europeias boicotaram a primeira edição de 1930. A viagem até o Uruguai era longa e cara. Apenas 4 equipes do continente aceitaram participar: Bélgica, França, Romênia e Iugoslávia. A Copa de 1930 só aconteceu porque Jules Rimet não desistiu e porque o Uruguai, que sediou o torneio e bancou parte das despesas, acreditou no projeto quando ninguém acreditava. Se Jules Rimet tivesse desistido diante da pressão, se a Primeira Guerra Mundial tivesse enterrado de vez a ideia, se o Uruguai não tivesse financiado parte das viagens, ou se algumas decisões tivessem sido diferentes, a Copa do Mundo talvez jamais tivesse acontecido. E todas as histórias que você acabou de ouvir, o cachorro, a caixa de sapatos, o menino de 14 anos, o escândalo de Gijón, simplesmente não existiriam. Jules Rimet morreu em 16 de outubro de 1956, mas seu legado será eterno enquanto o futebol existir. Se você gostou dessas curiosidades, deixe seu like e se inscreva no canal. Se achar interessante, pode até ativar o sininho para não perder meus próximos vídeos. Mas e aí? Me conta, quantas vezes você conseguiu encontrar o loop durante o vídeo? E desses 10 fatos, qual mais te surpreendeu? Deixa aí nos comentários, eu sempre leio todos. Eu fiquei entre o cachorro Pickles e o quase suborno do peru. Mas confesso que a história da quase não existência da Copa é de abrir a mente. Quase não existir Copa? Já pensou? Bom, te vejo no próximo vídeo. Até lá!